Predileção pelo vermelho. Para mim, o vermelho é uma cor que simboliza tudo quanto há de apetecível, de agradável, de riqueza de ser, exposto em alguma coisa de modo cromático, de maneira a atingir o meu sentido da vista e dar à minha vista uma impressão semelhante àquela que teria o intelecto quando medita sobre a vida. Eu sei que isso tudo é interessante depois parar e pensar nisso. Isso vai ficar no canal de maneira que poderão rever isso quanto queiram. Porque o vermelho dá essa impressão de vida. Acontece que o vermelho é uma cor que se diferencia das outras, tal como o que é vivo se diferencia do que não é vivo. A pessoa, vendo esta cor, tem a sensação ilusória ou não ilusória do contato material da vida enquanto vida. Não é por menos que o sangue é vermelho, né? A carne é vermelha. O vermelho era, portanto, para mim, o símbolo de toda a vida, de toda a vitalidade, de todo o borbulhar, de tudo aquilo que tinha saúde e força, de tudo aquilo que se realizava na alegria da sua própria realização. Era a cor do deleite e do dever cumprido. Veja que bonito. E aqui a gente vê como é que é. Por uma espécie de justaposição, era também a cor da consciência em ordem. Quer dizer, se tudo está de acordo com o vermelho, harmonizado com o vermelho, vamos dizer, se tudo está no ponto ideal que deve ter, a consciência está em ordem. E a gente vê bem expresso nessa fisionomia que a consciência dele está em ordem. Ele não tem nada de amarfanhado de uma consciência pesada. O vermelho, para mim, se simbolizava arquetipicamente na cereja e na maçã. Então, estão vendo, tem uma cereja e tem essa maçã. Para eles, o símbolo arquetípico do vermelho estava expresso aí. Como eu tenho um temperamento muito plácido, o vermelho me completa e me sinto mais eu mesmo no contato com as coisas vermelhas do que com as coisas brancas. Eu quis colocar essa foto para ver como o estandarte que está atrás, e até a flâmula que ele está usando, combinam bem com ele. O vermelho é a cor do radical, do categórico, da intolerância. Por quê? Porque, em si mesmo falando, há no vermelho uma radicalidade que consiste neste ponto, é que qualquer coisa que não seja radical no vermelho desfigura e desnatura o vermelho. Interessante, lembra que a cor do Sagrado Coração de Jesus é o vermelho. E tem muita coisa vermelha também na liturgia da igreja. Também, lembra que o sofá que ele usava na série do Reino de Maria é vermelho. No escritório da casa dele é vermelho. E eu tenho aqui onde eu moro, e foi um escritório que ele usou, um sofá que ele usou no escritório dele há muito tempo, foi recapeado, mas também é vermelho. Imaginar no vermelho um quê de esbranquiçado, em que o vermelho deixa de ser vermelho para ser uma coisa mestiça, imediatamente a gente recusa e diz, isso é uma droga. O vermelho pede, por sua natureza, para ser rubicundo, de maneira tal que tudo o que o leve a tolerar coisas que o desnaturem, que o adoecem, que o desfigurem, que o empalideçam, o desfeiam. Ele não tolera, portanto, mistura nenhuma, nem relativismo algum. O vermelho, né? Então, pelo contrário, quando vemos uma coisa que é de um vermelho tal que chega a ser brilhante de tão vermelho, um vermelho tal que se pergunte se pode haver na Terra um vermelho mais vermelho do que aquele, tem-se com isso uma satisfação, como quem diz de uma coisa que amou o seu próprio fim, que amou o termo final de sua própria perfeição e que encontrou nisto uma espécie de aliança com Deus. E então tomou com Deus um nexo que é a perfeição dele e que, por assim dizer, oscula a própria perfeição divina. Muito bonita. A perfeição da pessoa oscula a perfeição divina.
E isso, o vermelho simboliza quando a pessoa atinge a perfeição dela. O gosto por determinada cor não explica o que o indivíduo é, mas indica o que falta no indivíduo. Gosto do vermelho. Qual é a carência que há em mim que me leva à apetência pelo vermelho? Em menino, já o disse, eu fui muito mole e preguiçoso. Muito magro, muito branco, muito alvo, pálido mesmo, com olhos que eram desmesuradamente grandes para o tamanho do meu rosto naquele tempo. E de um temperamento sumamente conciliatório e que gostava de que me deixassem sossegado. Já o creme, quer dizer, a cor creme, não era a cor da minha predileção. Enfim, pode ser que gente goste de creme, mas para ele não era. Precisamente porque não me dava o que eu queria. Ele queria força, né? O creme estaria para mim como um indivíduo que trata de um assunto do qual positivamente não gosta. O verde, eu nutria para com o verde uma antipatia. Estava cercado, já naquele tempo, por todo o otimismo inerente à Revolução Industrial e se inculcava a ideia de que tudo daria muito certo no melhor dos mundos, que o ano 2000, para o qual se caminhava, seria um ano de apoteose, de alegria, de felicidade do gênero humano. Em gênero, o verde é a cor da esperança. Em concreto, o verde era tido como a cor dessa esperança e desse progresso. Por isso que ele não gostava do verde. Quer dizer, não era tipo de verde. Se forem ver o verde do escritório dele na série do Reino de Maria, é verde. É um verde muito bonito. Começaram a dizer que era a cor ideal para a vista, o verde, né? Então era bom pintar as venezianas de verde, para que a luz entrasse verde dentro dos quartos. Fazia uma série de outras coisas verdes, sempre se alegando ser bom para a vista. Eu, que tinha uma vista muito boa, inteiramente normal, dizia, isso é para outro, eu quero pintar uma veneziana vermelha. E aí eu peguei, uma veneziana vermelha está posta aí. Para mim, o mundo das cores tem dois padrões, o azul e o vermelho. O vermelho representaria tudo aquilo que eu gosto da Alemanha. E o azul representaria tudo o que eu gosto da França. Telhados de ardósia meio azuladas são para mim altamente representativos da França. Telhados de telha mesmo, bem vermelhinha, são representativos da Alemanha. Sentido do ouvido. Não sou muito musical, mas tenho uma memória auditiva muito boa. De outro lado, não tenho nenhum gênio inventivo musical. O que eu possa ter de noção da música ideal serve-me para, quando a música não é ideal, dizendo que ela não o é, mas não me serve o bastante para compor. Veja como ele é muito sincero, né? Eu, portanto, não tenho competência para indicar as características positivas da música ideal, ou porque elas não estão presentes no meu espírito, ou porque estão implícitas e eu não saberia propriamente explicitá-las. Creio que, se eu a ouvisse, eu a reconheceria, mas estou para ouvi-la, aquilo que é considerada a música ideal. No tempo em que tocava piano, eu datilografava o piano muito modestamente. Eu procurava refletir sobre a música e procurava produzir harmonias com jogos de teclas apenas para obter sons agradáveis e expressivos, mas sem pretensão nem de longe de fazer uma composição, na convicção de que me faltava completamente engenho e arte para isto. Mas umas pequenas bandeiras nesse matagal dourado eu tentei fazer. Nessas várias conjugações de som, sempre de dois sons, não passei mais do que isto, a conjugação que me parecia perfeita era dó-mi, tocadas juntas. Mas, mais do que, por exemplo, mi-sol ou sol-si. Então, eu vou colocar aqui um dó, para a pessoa ver um pouquinho, lembrar o som dó.
Vou colocar o Mi. E agora eu vou colocar os dois juntos. Que é o Dó, Mi, que o Dr. Plínio gostava. Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol, as três notas juntas. Olha o que ele diz. Dó, Mi, Sol era o mais alto voo que eu conseguia fazer em matéria de harmonia. Um desprezo irritado com o Fá, Lá, Ré. Bem, essas conjugações de som eu compunha escondido, porque iriam me perguntar o que é que eu estava fazendo e eu não saberia explicar. Era preciso esperar uma hora em que a sala onde estava o piano estivesse isolada do resto da casa. Aí então eu entrava e clandestinamente fazia as minhas furtivas expedições no terreno da música. Enfim, o Dó, Mi, Sol me parecia dar um bem-estar que era ao mesmo tempo da alma e do corpo, e que era, bem dizer, onde o corpo e a alma se encontravam na mesma harmonia, no mesmo equilíbrio. Veja o que ele tirou, do que ele sentiu ouvindo o Dó, Mi, Sol, como ele explicitou o que ele sentiu. De tal maneira que, tendo sido meu corpo feito para a minha alma, e minha alma para o meu corpo, eles se encontrando, diziam de si isto que para mim soava como harmonia. E eu sei que estava destinado a soar como cacofonia para milhões de pessoas. A palavra Plínio. Eu não sei se conseguiram. Eu vou ler de novo para pegar bem o que está dito aí. De tal maneira que, tendo sido meu corpo feito para minha alma, e minha alma para o meu corpo, eles se encontrando diziam de si isto que para mim soava como harmonia. E eu sei que estava destinado a soar como cacofonia para milhões de pessoas. A palavra Plínio. Então, quando ele sentia no Dó, Mi, Sol, o encontro da alma com o corpo, e como que aquilo transmitia Plínio. Isso é Plínio, né? É nesse sentido. Algum tipo de som me encanta, e outro tipo de som me é mais indiferente. O som musical é sempre bonito, e gosto mais de som do que de música, porque as partituras que se compuseram depois da Idade Média não me representam. Então, veja, o canto-chão e o canto polifônico me representam inteiramente.